Olá a todos, boa noite! Estamos começando mais uma live da nossa terceira semana de divulgação do Zumbido Somatosensorial, que é essa live de quinta-feira, né? Em especial, uma live de peso. Eu não sei como é que essa internet vai sustentar dois grandes nomes da área de otorrino, que é o Dr. Ítalo e a doutora Tani, estarão aqui comigo hoje respondendo dúvidas sobre zumbido. Gente, eu estou muito feliz, né, com essa live de hoje. São dois profissionais e duas pessoas, na verdade, né, porque eu tenho uma relação próxima com eles dois, né, uma história muito bacana com a doutora Tani e o doutor Ítalo. E não vamos ficar muito tempo aqui com papo, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente com dúvidas, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para essas pessoas queridas que estão aqui hoje. A Nanda, a Celi, Martinha, a Dai, querida, beijo. Vanessa, a Cris, a Psi Cris, a Mila, a Físio, a Diane. Tudo bem, querida? Rogério, doutor Rogério, que honra. O Lucar, Sueli, a Patrícia, a Pati, beijo grande. O Hélio, tem muita gente aqui querida, muita gente conhecida. E vamos começar, eu vou chamar aqui já. Olha só, deixa eu clicar aqui. A Tani já tá por aqui, deixa eu ver. Ítalo, você já está aqui, eu queria chamar os dois ao mesmo tempo. Ítalo, apareça, por favor. Tem um monte de amigos aqui, fisioterapeutas. Ítalo entrou, Ítalo me chama, pede pra entrar na live. Deixa eu ver aqui. Pesquisar, deixa eu chamar aqui a Tani. Convidar aqui o Ítalo. Peraí, deixa eu só chamar. Aqui, achei. Pronto. A Tani acho que já... Ê, que bom, que alegria! Oi. Gente, estou me sentindo no início dos anos 2000, no Pois HC, é. Grupo do Zumbido. Pois é. Que Eu maravilha. falei que ia ser para os meus amigos aqui, que ia ser a maior sessão Remember hoje com vocês dois juntos. Nossa Senhora, aquele grupo era bom demais. A Massinha, a Beth Pedalina, eu lembro dela. A Beth era toda rigorosa, toda crítica, mas a Beth era muito gente boa. A Adriana Lima. A Adrianinha, Ai, meu Deus. a Rosa, né? A gente foi tão multidisciplinar, Rosa. né? Tão multidisciplinar desde o comecinho, né? Bem, eu tô todo feliz aqui, tô de banho tomado, cheiroso para começar essa live, tá? Perfumado, eu tô sentindo Perfumado, bichinho. eu tô super perfumado. Oi, Ítalo, isso aí atrás é o quê? Ah, menina, isso aqui é uma longa história. Eu tava passando aqui na Oscar Freire, eu vi esse negócio jogado lá, eu disse, eu vou pegar isso e vou mandar pintar. E foi o que eu fiz. Aí pintou e virou uma obra de arte na minha casa. Eu tô vendo, é todo diferente. Gente, bom, é uma grande alegria, um grande prazer, né, ter esses dois otorrinos e amigos queridos aqui na live. Realmente, assim, tô numa alegria imensa, né? Eles fazem parte da minha história. Para quem não sabe, a Tani é a minha mãe acadêmica, né? Ela que me orientou no meu mestrado e no meu doutorado. Então, eu estava até pensando esses dias, eu falei, gente, se a Tani não tivesse, né, aceito, tal, ser minha orientadora, qual área eu estaria atuando na fisioterapia? Eu sempre penso essas coisas assim, né? O que eu estaria fazendo? Eu estaria mexendo com o quê, né? Muito engraçado isso. E a Tani sempre me influenciou, né, de uma forma muito positiva nas questões, assim, da maneira de dar aula. Meus alunos falam muito hoje da didática que eu procuro fazer durante os meus cursos. E eu falo, olha, eu herdei um pouco aí da Tani, essa coisa de facilitar o entendimento, né? E na parte pessoal, eu acho que a Tani tem muito essa coisa do movimento. Ela parece essas fontezinhas de água, né? Que fica sempre se mexendo. Então, acho que ela influenciou dessa forma, que eu também sou muito agitadinha para fazer as coisas, que sempre estou me movimentando. O Ítalo, né? Conheci no grupo de Zumbido, junto com a Tani. E profissionalmente, meu Deus, né? O Ítalo me influencia muito na parte clínica, da parte prática, né? Olha, tenta fazer assim, vamos tentar raciocinar desse jeito. A gente fica, às vezes, de madrugada no WhatsApp
discutindo sobre neurociência de zumbido, então ele me ensina muito, fora as aulas dele, né? Quem assiste as aulas do Ítalo nos congressos aí fica encantado. E fora que o Ítalo é o mais popular dos otorrinos, né? Eu brinco dizendo, gente, parece um tronco de enchente, porque ele sai se segurando em todo mundo no HC, dando oi, oi, oi. Eu falo, Ítalo, anda! Tronco de enchente. Tronco de enchente. Eu falo, gente do céu. Então, e fora, né, um amigo querido, um confidente aí, que de vez em quando dá uma chacoalhada, mas é necessário. Bom, estamos, acho que com 106 pessoas aqui, acho que já podemos começar, né, as perguntas aqui. Deixa eu ver. Ô, gente, vamos resolver tudo hoje para ninguém ficar no WhatsApp de madrugada, hein? Porque dormir bem também é importante, pelo amor de Deus. Vocês dois têm que dar exemplo, hein? Ai, eu durmo bem. Eu sou vou uma filhinha Rayovac, onde eu bater eu durmo, né? Olha só, eu vou começar com aquela pergunta, assim como fala, né? Vou começar com aquela pergunta boa para manter aqui o pessoal firme e forte aqui na live. Tem uma pergunta que eu achei tão interessante. O Jansen, ele enviou lá nos meus stories, perguntando o seguinte: geralmente as pessoas perguntam, né? Ah, zumbido tem cura, né? Ele perguntou da seguinte forma: existe zumbido que não tem cura? Então, olha só, eu fiquei tão feliz, porque geralmente as pessoas ficam em dúvida, será que tem cura? Agora não. Qual é que não tem cura? Então eu falo, olha, já estamos em outro estágio, né? Então bora lá. Tani, fale aí sua opinião, depois eu quero que o Ítalo também exponha. Diga aí. Beleza. Bom, se eu voltasse no tempo lá em 94, quando a gente começou a trabalhar com zumbido, a lavagem cerebral que eu e todo mundo, né, recebemos era que todos não tinham cura, né? Todos não tinham cura. Então, com a passagem do tempo, a gente vai filtrando, vai separando o joio do trigo e vendo que nada que é generalizado serve para zumbido. Aliás, nada que é generalizado serve para nada, né? Então, acho que hoje, com o passar do tempo, separando o joio do trigo, indo atrás das causas, a gente sabe que é possível melhorar parcialmente, né? Muitos casos, e alguns, por enquanto, alguns tiveram cura. Eu não duvido, Karina e Ítalo, que o número de pessoas que possam se curar no futuro vá ser maior, cada vez maior, à medida que mais profissionais venham a fazer essa abordagem focada que a gente está acostumado a fazer. E a outra coisa é acompanhamento, né? É o acompanhamento que vai mostrar se vai ter cura ou não. Então, hoje, quem que eu diria que é difícil para mim, por mais que a gente investigue e tente, os pacientes que são HIV positivos, por algum motivo que eu não sei, são muito difíceis na minha experiência, até de ter melhora parcial, quanto mais de ter melhora total. O outro caso difícil é a surdez súbita com perda profunda, principalmente quando tem também uma fratura, um TCE e uma fratura do osso temporal. Então, uma perda profunda, seja pela surdez súbita idiopática, seja pelo traumatismo crânioencefálico. Eu acho esses casos muito difíceis, tá? Os outros, eu acho que sempre dá para a gente dar um jeito, né? Nem que seja uma melhora parcial. E a questão é ver se o paciente se satisfaz ou não se satisfaz com a melhora parcial que ele tem. Mas, assim, não curar, eu acho que a maioria ainda. E isso é diferente de não melhorar, né? Porque melhorar parcialmente, eu acho que a maioria dos casos já consegue. Sim. Né? Diga aí, Ítalo. Não, eu também penso exatamente igual a Tani, né? A gente, quando o pessoal me pergunta, Ítalo, tem cura, tem remissão, tem, enfim, seja lá o nome que a gente der para isso, a maior parte dos pacientes melhora, né? Na nossa clínica. A gente vê isso nitidamente. A gente vê no brilho dos olhos, a gente vê na postura que o paciente senta, como o paciente vem na segunda consulta, já vem diferente. Então, acho que de um modo geral, né, seja lá cura, remissão, melhora, sempre existe
algum dado positivo nessa história. Então, de um modo geral, tem alguns pacientes que são mais difíceis, sem dúvida nenhuma. O paciente HIV também, eu compartilho com a Tani, é um paciente mais difícil. Os pacientes obsessivos, né, são pacientes extremamente difíceis. Eles, né, eles têm uma ruminação mental e eles não param, né? Mesmo com algumas vezes com medicação, a gente vê, né, que há um controle muito grande, né? O que a gente chama de network límbico, né, ativando a atenção. Então, esses, sem dúvida nenhuma, paciente com surdez profunda, né, como a Tani falou, também é um paciente difícil, né? Eu acho que assim, agora na maior parte das vezes a gente vê sim essa melhora, assim, às vezes não desaparece. Aí, tem alguns pacientes que você diz assim, então, mas não é remissão, daqui a pouco ele não pode voltar? Pode, né? Mas independente disso, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Você tem cura para diabetes? Tem cura para hipertensão? Talvez não, mas você tem um controle tão bom e tão grande que você pode viver a vida inteira com sua diabetes sem ela te atrapalhar tanto. Então, é a mesma coisa, né, que a gente fala para o zumbido, né? Então, assim, a gente só pode... E eu sempre falo para o paciente, eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Não vai ser um caminho solitário. Eu vou estar do teu lado para te guiar nesse processo, né? Obviamente que cada um tem o seu caminho, né? E meninos, não é incrível como o Ítalo falou aí da diabetes, da hipertensão, da asma, de um monte de outras doenças super famosas que não tem uma cura, mas tem controle? Não é incrível o quanto o zumbido é rotulado desde a primeira consulta? É assim, ó, não tem cura. Acabou. Tipo, acabou a consulta. Gente, eu nunca entendi isso. E ainda bem que eu nunca entendi, porque acho que sempre tive uma agitação interna me movendo para frente, né? Eu falo assim, não é possível, não é possível, não é possível. Não faz sentido. E daí, né, foi aparecendo aos poucos. Eu falo que o universo conspira, né? Tinha que cair na minha mão essa ideia da gente começar a pensar diferente. Mas eu acho incrível o tanto que zumbido é marginalizado, rotulado, e, enfim, tem um monte de doenças que não tem cura e ninguém age assim. Não. Nenhum médico fala pro paciente assim, ó, a diabetes não tem cura, não vamos fazer nada. Ninguém, né? Ele já vem com a carapaça, né? Que, assim, quase que atrapalha ele. No fundo, né? Se o paciente soubesse isso, obviamente, ele não teria essa... Mas quando ele chega, ele já vem dizendo assim, doutor, já me disseram que não tem cura, né? Então, a dificuldade que às vezes a gente tem como terapeuta do zumbido, como médicos que conduzem esse controle do zumbido, é tão maior, tamanha seja exatamente como ele chega no consultório. Tem pacientes que estão mais leves e estão mais, vamos dizer, suscetíveis a essa melhora. Tem outros que é árduo o nosso trabalho dizer assim, olha, né, você pode sim não curar, mas você vai melhorar. Eu vou te ver mais feliz do que hoje. Amanhã vai ser melhor, vai ser melhor do que hoje. Então, é essa grande luta diária. É quase que uma batalha, é uma batalha a cada dia, né, para a gente tentar convencer e trocar essa ideia no paciente. Então, isso eu falo lembrando também médicos, da dificuldade, né, que alguns pacientes que têm dessa ideia fixa, que só aceitaria a cura, né? Eu sinto muito essa dificuldade, né? É só a cura, só a cura. Eu falo, calma, existe uma escada onde o primeiro degrau que a gente vai tentar atingir é tentar tirar seu incômodo, esse sofrimento emocional que você está sentindo, né? Essa ansiedade, esse sofrimento, muitas vezes o incômodo pelo sono que está impedido de dormir, né? E outras coisas mais, né? Bom, gente, muito boa. Karina, posso só falar mais uma coisinha? Sim. Acho que isso que você e o Ítalo estão falando, eu vejo hoje como um efeito colateral que talvez tenha um lado positivo, talvez, mas efeito colateral sempre é um negócio que pesa, da questão da gente ter começado a falar outra língua. E daí eu queria sua permissão para eu falar um minutinho sobre o que eu acho que aconteceu, né? Sim.
Quando a gente se propôs a fazer essa pesquisa de casos de cura de zumbido e começou a falar nos congressos, escrever em capítulo de livro, até que veio a publicação em agosto do ano passado, foi para quê? O que estava na minha cabeça? Passar um zíper na boca de quem falava não tem cura logo de cara. Porque isso afunda o paciente, isso denigre a medicina. E isso sempre foi uma corda no meu pescoço desde sempre, tá? Então, provar que pode ter cura era para... Não cabe mais essa questão de falar não tem cura, tá? Só que a partir do momento que você mostra que tem cura, você é um caso de cura, eu sou outro caso de cura, aí a meta das pessoas muda, né? Então, as pessoas ficam mais ambiciosas querendo o resultado total, porque se não for o total, também não vale a pena. Então, eu vejo isso como uma mudança de conotação que é positiva por um lado, porque é melhor as pessoas quererem a cura do que ficarem derrotadas, que ninguém vai ter cura, do que né, é melhor uma coisa do que a outra. Porém, para gente que está metido até a alma, pesa, qualquer coisa pesa. Eles derrotados porque não vai ter cura, ou esperançosos de cura, e a cura ainda é um evento raro, pesa pra gente de qualquer maneira. Mas eu vejo isso na linha do tempo como bons olhos, com bons olhos, porque é um sinal de mudança que está acontecendo. E nós três somos divulgadores em tudo que a gente faz. Então, eu acho que faz parte da linha do tempo. Não sei o que vocês acham. Não, é interessante, porque eu sempre falo, né, Tani? Lembra que eu sempre falava isso, né, Tani? Quando a gente vai crescer, a gente tem as dores na perna, que são as dores do crescimento. Mas para a gente crescer, a gente precisa ter essas dores. Então faz parte do caminho de cada um, né, encontrar, né, e resolver as suas próprias dores psíquicas, dores cervicais e por aí vai. Então, eu acho que realmente, né, essa mudança de paradigma tem ajudado a muitas pessoas e cada vez mais. Né? Eu acho que é muito importante que a gente esteja nessa linha de frente, junto com vários colegas otorrinos, fonos, físios, dentistas, aí uma grande equipe, né, trabalhando com os nossos pacientes com zumbido. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui da Fabrícia Assis, que ela mandou nos stories. Quanto tempo ele auditivo reduzir o volume do zumbido? Quanto tempo o quê? Eu perdi Quanto tempo coisa. leva para o aparelho auditivo reduzir o volume do zumbido? Bem, quer falar, Tani? Pode falar. Na verdade, e isso pode acontecer, isso depende de cada um. Né? Às vezes você bota o aparelho auditivo e há um processo que chama mascaramento, né? Quando você coloca o aparelho, no momento que você bota a amplificação, você não precisa nem colocar o gerador de som, o paciente já diz assim, nossa, aliviou o meu zumbido. Outras vezes você precisa trabalhar também com, além da amplificação, naqueles pacientes que têm a perda de audição, você também pode trabalhar com os geradores de sons, que são aqueles ruídos que o aparelhinho emite, e isso, né, alguns estudos mostram que pode ter melhoras, né, tanto do grau de incômodo do paciente, com 3, com 6 meses, até desaparecimentos do próprio zumbido, que já foram descritos com 1 ano e meio. Não é uma coisa que acontece tão rápido, porque quando o paciente tem a perda de audição, na maior parte das vezes, quando ela não é súbita, ela é paulatina, ela é lenta, né? O cérebro vai se modificando e demora, às vezes, meses para o zumbido aparecer. A mesma coisa acontece quando você corrige aquela perda. Né? Então, você corrige a perda, o cérebro vai se replastificar, vai haver um processo de neuroplasticidade inversa, isso demora tempo, não é de imediato. Então, alguém que bota o aparelho e diz assim, mas não está ajudando no meu zumbido. Isso não vai ajudar com 1 semana, com 7 dias, com 10 dias. Isso vai demorar meses para acontecer. Mas, sabidamente, isso há de acontecer, ainda mais se você associar outras coisas, como orientação, aconselhamento e por aí vai. Né? Ótimo. E daí eu queria só complementar, Ítalo, já que tem fonoaudiólogo aqui assistindo,
que às vezes o paciente está tão incomodado com o zumbido que quando ele procura um fonoaudiólogo para adaptação do aparelho auditivo, Karina, ele cobra do fonoaudiólogo que coloque o gerador de som num volume para mascarar. Aí, quando não consegue, ele vem para a gente e fala assim, o aparelho não adiantou nada, porque a fono tentou e não conseguiu mascarar o meu zumbido. E a gente não quer que mascare. Para quem está tentando aparelho e fala assim, ele não adianta porque eu continuo ouvindo o meu zumbido, acaba desistindo antes da hora, porque a gente não quer, se o zumbido é nessa altura, a gente não quer que mascare. Mascarar é um alívio imediato, mas quando você tira o som que mascara, ele não está mudando aquela neuroplasticidade que o Ítalo comentou. Então, para mudar de vez, se o volume é assim, a ideia é que o som do gerador não mascare, que ele fique abaixo. Então, sim, a pessoa fica ouvindo o som do zumbido e o som do mascarador, porque é assim que vai ter uma interferência aí complexa nesses filtros do cérebro para que o zumbido vá realmente diminuindo intensidade e percepção, tá? Então, dentro dessa coisa do tempo, cada um tem um tempo, porque o ponto de partida de cada zumbido é diferente, de altura, de intensidade, e é diferente em termos de tempo. Então, isso que as pessoas não conseguem entender nessa linha de zumbido e aparelho auditivo. Isso eu acho um nó, uma pedra no sapato. Lembrando também que tem pacientes, né, Tani, que tem zumbido e hipersensibilidade associada. E o aparelho não pode ser colocado na amplificação, né, maior no primeiro momento, muitas vezes. Você tem que botar amplificações pequenas e vai aumentando com o passar do tempo, tudo vai se ajustando, né, e vai melhorar a gente. Só que precisa tempo para isso. E se não der para a gente aguentar isso, talvez a gente tenha que medicar, talvez a gente tenha que meditar, talvez a gente tenha que, né, ter alternativas estratégicas para chegar lá na frente, né? E isso a gente vai conseguir, né, com o apoio do nosso médico, do nosso físio, da nossa fono, né? Então é muito, muito importante ouvir, né, também os colegas, os profissionais, né, que estão conduzindo. E no caso do gerador de som, ele tem que ser bilateral? Pode falar, Tani. Agora eu começo então, você. Problemas na linha do tempo, né? Sim, o ideal, se a gente falar o que é o ideal, é o cérebro receber um input das duas orelhas. Ponto. No Brasil, o que acontece? Se o zumbido é unilateral, a pessoa tem uma perda de audição e não tem nada no outro ouvido, muitos pacientes resistem ao fato de colocar um aparelho auditivo do lado que tem o zumbido da perda e colocar um outro só para equilibrar o input para o zumbido. Resistem financeiramente. Então, é o que eu falo, eu danço conforme a música. Então, se não, cada vez que não dá para fazer o ideal, eu faço o viável. Então, indico unilateral quando precisa, porque, né, se a gente fosse viver só do ideal, estava ótimo, mas não é assim. Agora eu preciso fazer um comentário, Karina. Minha mãe acabou de entrar, a mulher mais importante da minha vida. Então, quem é o nome dela? Minha mãe, a Graciete, Graciete! Então, Ai, meu filho te amo, gente. Tô vendo aqui. Graciete, amor demais, gente. Muito lindo, né? Olha só, vamos lá, né? Tem duas perguntas aqui, vou fazer uma perguntinha mais da minha área. Simone Bel perguntou assim, como os problemas musculares causam zumbido? Qual seria essa fisiopatologia? Então, de forma resumida, a gente está com um monte de pergunta aqui. Imagina como se fosse uma linha de metrô, uma linha vermelha e uma linha azul de metrô. Nessa linha vermelha é muscular, é músculo, articulação, né, tensão,
é contratura muscular, é dor, né? E a outra linha seria a via auditiva. É como se tivesse uma comunicação. Imagina uma pessoa saindo desse metrô e desse trem e indo para o outro trem. Então, existe uma ligação entre a via muscular somática, que a gente chama de somática, para a via auditiva. Dentre elas, essa parte aqui do núcleo trigeminal, que temos o nervo trigêmeo dessa região aqui da face, e esse núcleo cuneiforme, que é o que a gente chama, vai até aqui o pescoço. Por isso que muitas vezes dores, tensões nessas regiões aqui podem bombardear a via auditiva, jogando muito estímulo, fazendo com que haja uma situação de excitabilidade na via auditiva, gerando aí um barulhão que é o zumbido. E aproveitando aqui a pergunta do Bruno, por que algumas pessoas com problemas cervicais têm zumbido somatosensorial e outras não? Aí eu vou jogar aí para vocês, otorrinos, responderem. Ah, mas com certeza, mas não tem nada na medicina que é igual para todo mundo. É impressionante, né? Então, tem pessoas com problemas no osteomusculares aí no pescoço que podem ter um problema, podem ter o zumbido por uma questão vascular, né? Com compressão da artéria vertebral, com uma questão vascular, não necessariamente só muscular. Então, eu acho que a gente, dentro desse seu exemplo da linha do metrô, eu acho que o nosso conhecimento vai até um certo nível. E depois tem a caixa preta, sabe? Que nem a do avião, tem a caixa preta ali com informações que a gente não consegue acessar em todo mundo. A outra coisa que eu vejo, Karina, é que depois da pandemia, acho que antes já existia, mas depois da pandemia ficou muito nítido que as pessoas estão tendo múltiplas causas de zumbido ao mesmo tempo, né? Então, tem coisas cervicais, tem coisas odontológicas, tem coisas circulatórias, tem coisas metabólicas, tem coisas emocionais. Então, nem sempre você identifica o componente somatosensorial tão facilmente, porque ele está misturado dentro, né, dentro de uma mistura realmente de coisas que estão acontecendo com o paciente. Então, é o que me vem na cabeça. Mas eu acho que existem outros mecanismos também, né? Se a gente pensar lá naquelas coisas antigas de fisiopatologia dos zumbidos que tem a ver com a questão odontológica, a síndrome de Costen, aquele ligamento de Pinto. Historicamente, tinha uma série de coisas para justificar aparecimento do zumbido. O conhecimento vai, né? As pesquisas vão aparecendo e novas explicações vão acontecendo. E acho que hoje a gente está mais nesse vínculo anatômico ali da região do núcleo graxo e cuneiforme para o núcleo coclear dorsal, com a interação do trigêmeo e toda essa coisa que você já falou. Eu sempre explico assim para o meu paciente, né? A via auditiva, né? Ela vai da orelha até o cérebro, o córtex auditivo. Alguma coisa, sabidamente, o maior fator associado ao zumbido é a perda de audição. Seja ela uma perda de audição com alteração na audiometria, seja aquelas perdas de audições escondidas, que a gente só vai detectar nas altas frequências ou nas autoemissões. Mas há uma quebra da homeostase da via auditiva. Né? E esse caminho que vai levar o som está de alguma forma prejudicado. Aparentemente, né, na audiometria ou escondido, tá ali. Aí tem toda essa questão da contratura, da tensão, da limitação de movimento, que está levando os estímulos de dor, de contratura para o cérebro através da via somatosensorial. Quando chega no meio do caminho, ele olha para a via auditiva e diz assim, olha, a via auditiva não está mandando todos os sons que poderiam estar, os estímulos que poderiam estar mandando. Nessa hora, ele começa a pegar um caminho que a gente chama de crosstalk, que é a conversa lateral entre os nervos. E aí ele começa a estimular. Então o paciente me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Doutor, então quer dizer que minha dor vira som, vira zumbido? É mais ou menos isso. Então é todo paciente que tem zumbido somatosensorial? Não. Mas muitos podem ter com perda
ou sem perda, né? Então é muito importante a gente ter, né, essa ideia de que na nossa investigação médica, fisioterápica e por aí vai, a gente tem sempre que levar em consideração contraturas, limitações de movimento, estímulos, né, que modulam o zumbido através de estímulos musculares, de movimentação. Quando a gente encontrar isso, vale a pena uma avaliação, às vezes, especializada e um tratamento especializado para esse tipo. Mas não é todo paciente, né? Tem alguns estudos que mostram que está entre 30% a 60%. Tem uma autora, né, que é a Susan Shaw, que fala 60%. Então é bastante comum essa associação, tá certo? Puxando esse gancho aí da Susan Shaw, justamente esses últimos estudos dela mudou completamente e abriu minha cabeça, porque justamente ela fala isso que o Ítalo explicou tão bem, que a pessoa vai ter ou alguma lesão ou alguma perda. Perda é diferente de lesão, mas vai ter alguma alteração na via auditiva que vai fazer com que a pessoa tenha esse zumbido. E lembrando também do último estudo, um dos estudos dela, né, falando que muitas vezes aquele paciente que tem a perda de audição, ele vai desenvolver um aumento de sensibilidade da musculatura do mesmo lado que a pessoa teve a perda auditiva. Então, essa via somática, somatosensorial, ela está trabalhando o tempo inteiro nesses pacientes, né? Uma coisa que eu noto muito. O lado que tem a perda, muitas vezes, é o lado que o paciente tem mais tensão muscular. Bom, vamos continuar aqui. Gente do céu, a gente vai ter que fazer várias lives. Karina, posso te fazer uma perguntinha? Você, na sua investigação, você valoriza se o paciente mastiga mais de um lado do que do outro? Sim, isso é uma pergunta que eu faço. Inclusive, fadiga, também né? Na visualização também do masseter, a gente observa se tem um lado mais alto que o outro, né? E a gente também pergunta sobre os hábitos parafuncionais, que hoje em dia é considerado um bruxismo, que é morder lábio, morder bochecha. Tem um estudo que mostra que é fator de risco para zumbido, né? Aumenta mais a chance desse paciente que rói unha, fica apoiando muito a mão no queixo, fica mordendo caneta, lápis. Tudo isso a gente precisa ter muito cuidado. Vou perguntar aqui, de trás para frente. A Patrícia pergunta: o que vocês acham da relação do zumbido com a vacina para a Covid? Tá. Ai, gente. Ó, isso é uma luta. Quem que vai eterna. ser censurado aqui? Não, a gente não vai. Essa resposta, Patrícia, a gente não tem ainda, né? A ciência pode vir no futuro a trazer. Tem alguns casos descritos? Tem sim. Tem vários casos descritos na literatura. Como tem várias outras neuropatias, né? Até Guillain-Barré, enfim. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Só que os estudos mostram que o risco-benefício, né, na população, no coletivo, na grande população, compensa. Né? Mas isso até dentro da medicina é um árduo, né? Uma árdua discussão, né, Tani? Né? Eu, particularmente, acho que compensa a vacinação, mas existem controvérsias quanto a isso. Agora, quanto à piora, né, da audição, né, e do próprio zumbido associado ao Covid, essa está mais bem estabelecida ainda, tá? Então, assim, tem alguns estudos. Eu fiz uma revisão recente, porque eu dei uma aula de Covid, vacina e zumbido e perda de audição. E sim, a perda de audição, né, já está relativamente bem estabelecida como consequência do zumbido. Mas eu também acredito que a vacina é capaz, sim, de dar. Mas a gente só vai saber isso daqui a alguns anos, né? Em termos populacionais, tá? Tani, alguma colocação? Eu achei que eu ia passar batida. Gente, deixa eu falar que hoje eu atendi 2 mulheres que acharam que o zumbido e a perda de audição apareceram depois da vacina. Uma tomou AstraZeneca há 3 meses atrás e 15 dias depois ela percebeu só o zumbido.
só que na audiometria ela tinha um rebaixamento de todas as frequências que ela não tinha percebido. Então ela ficou chocada, chocada. Então foi 15 dias depois da AstraZeneca. E eu conversei com uma pessoa hoje que já teve, é surda total, é surda profunda, teve zumbido por 6 meses. Há anos atrás o zumbido sumiu, então era um caso de cura da nossa pesquisa. E o que ela me falou hoje? Que ela tomou Pfizer faz 10 dias. 10 dias. Ela tomou de manhã, ela deitou, ficou com dor no braço, tal, deitou, dormiu. Às 3 da manhã ela acordou com um zumbido super alto, né? Então, eu concordo com o Ítalo, que, lógico, é raro, e daí a gente continua vendo custo-benefício, a gente continua indicando vacinação, sim, mas, lógico, as coisas raras que acontecem vêm a parar na nossa mão, não é isso? Uhum. Então, a gente está contando, eu estou contando porque hoje eu fiquei impressionada de ter entrado em contato com 2 pessoas, né? Mas eu também já tive casos, Tânia, eu também já tive casos no consultório. Isso. A questão é que quando um negócio acontece pós-vacina, seja lá zumbido, perda, tontura, etc., aí é nosso trabalho ver se a pessoa não tem outras coisas que poderiam estar causando isso e a vacina estaria sendo coincidência. Então, como atualmente eu trabalho fazendo um banco dos réus, na primeira consulta eu faço um banco dos réus, que são as hipóteses, e no plural, já vai no plural. Então, uma delas é a vacina. A outra é, sei lá, o que a pessoa tiver, metabolismo, estresse, somatosensorial, etc. Então, por enquanto, se a gente pensar na questão vacinação, principalmente a AstraZeneca, que é a que mais se assemelha à Covid em si, eu acho que a gente tem que pensar no mecanismo vascular, no mecanismo neuropático, nas deficiências de vitaminas e minerais, porque a Covid e a AstraZeneca bota abaixo a B12, a D, o zinco, o magnésio, vai tudo lá para o chão, né? Então, tem coisas que a gente tem que investigar quando a pessoa acha que é pós-vacinação. Assim estou pensando eu, enquanto não tenho opinião formada. Lembrando, né, que não tenham medo, receio de tomar a vacina, porque Covid mata, o zumbido não, né? Então, gente, não deixe de tomar a vacina de vocês, porque a gente viu a queda aí da mortalidade, né? Ó, tem uma pergunta isso é importante. Interessante, do Scar X Moreira. A habituação do zumbido ocorre geralmente mais cedo, no início, ou é algo que é mais ao longo do tempo? Como assim? Eu não entendi direito a pergunta. É possível uma pessoa se habituar ao zumbido logo de cara, nos primeiros meses, ou é um processo? Pode. 80% dos pacientes habituam, né, no primeiro momento. Eles percebem o zumbido, já no segundo momento, eles fazem associações benignas, associações boas, poucas crenças. Tem paciente, essa semana, há 2 semanas, veio um velhinho que tem zumbido há 20 anos, e há 20 anos ele acredita que é a lâmpada da casa dele. E ele não se incomoda com nada. Ele veio por conta da perda de audição. Há 20 anos que ele me falou que tem um zumbido, deve ter uns 78 anos, e veio pela queixa auditiva. Eu disse, mas o senhor tem zumbido? Ah, doutor, há muitos anos, mas antes eu achava que era a lâmpada lá de casa. Então, isso é um processo de habituação, né? Isso é um processo de habituação. Agora, 20% não vão habituar e vão precisar do nosso apoio. E 20% dessa população com zumbido é muita gente, né? Porque se acredita que 25%, né? Entre 18% e 25% da população do mundo tem zumbido. Faz essas contas. É gente com zumbido para não acabar mais, né? Então, realmente é muito comum. Mas pode acontecer sim, a habituação. Eu posso só complementar, que eu achei perfeita a resposta do Ítalo, quando a gente pensa na habituação como um fenômeno espontâneo, né? Então é isso, a maioria pimba já adapta, né? Logo, habitua logo. Agora, se eu pensar na habituação como sinônimo de um tratamento, né, da TRT, da Tinnitus Retraining Therapy, quer dizer, a gente vai indicar para quem não teve habituação espontânea, tá incomodado.
e vai fazer o tratamento da habituação, toda aquela neuroplasticidade ali leva um tempo, sim, para melhorar. Quando o pai da habituação, que é o Pavel Jastrebov, descreveu o método, ele falava de 12 a 18 meses de tempo para esse processo acontecer. Quando ele começou a pontuar as primeiras pesquisas, inclusive eu e a Gisele fizemos uma lá na tese dela, a gente já estava computando 12 meses. E ele tem pesquisa mostrando a habituação em 6 meses. Então, é um processo, a gente tem que se preparar para a meta longa, e se a meta curta, se a meta acontecer antes da hora, a gente bate palma, né? É muito bom quando você antecipa um resultado, mas é frustrante quando você imagina que você vai ficar bom semana que vem, mas você está fazendo um tratamento que a expectativa é 12 a 18 meses. Então, eu acho que vale a pena sempre pensar em que habituação a gente está falando, da espontânea, que pode ser assim, ou do tratamento que tende a ser mais lenta e gradativa. Do ponto de vista clínico... lembrando que a habituação, ela ocorre muito, né? Lembrando aí do Jastrebov, que é quando a gente não faz tanta essa associação negativa com o zumbido. A gente não enxerga o zumbido de uma forma negativa, ruim ou como um perigo, né? Ele fala muito desse lado mais neutro, né? Tentar enxergar ele tirando esse lado do sistema límbico, que é a ver com o sistema da emoção. É o quanto você se importa, né? Tem uma frase que fala que o mais importante não é o volume, mas como você reage ao zumbido, né? Então, acho que é uma coisa muito importante para a habituação. A gente tem que entender que é um complexo, né, de circuitaria, é um complexo circuito neural. Né? A via auditiva ela está, na maior parte das vezes, envolvida, porque somente um estímulo que sobe pela via auditiva e chega no cérebro é capaz de chegar como uma percepção sonora. Se ele for para qualquer outro lugar, o indivíduo não vai ter essa percepção sonora. Então, se passa pela via auditiva. Mas a gente tem que entender que, além dessa circuitaria da via auditiva, tem a circuitaria límbica, né? Tem a circuitaria somatosensorial, tem a circuitaria que envolve o sono, tem a circuitaria que envolve a memória. Então, a gente tem que entender que, se a questão for basicamente a via auditiva, talvez a gente pudesse ter uma habituação mais precocemente. Mas a maior parte dos pacientes, né, principalmente os mais crônicos, eles fazem milhões de conexões. E aí é como se fosse uma tatuagem. Cada um tem a sua. Tem gente que tem tatuagens menores, e as tatuagens menores são mais fáceis a gente apagar com laser terapia, né? As tatuagens maiores são mais difíceis de serem apagadas, porque envolvem mais circuitarias neurais e mais trabalho da físio, da fono, do otorrino, né? Então, realmente é isso que eu coloco para o paciente quando ele vem para mim, né? Ô, Karina, e essa coisa, esse exemplo que você deu do Jastrebov, fica fácil da gente ver quando o paciente conta algo do tipo assim: eu comecei a ouvir o meu zumbido é uma cigarra ou é um grilo e eu achei que era externo. Então, enquanto o paciente acha que é externo, ele está adaptado. A hora que cai a ficha, nossa, isso é zumbido, nossa, isso é um problema, ou nossa, eu li, ou ouvi, ou conversei com não sei quem e vi que é um problema, ele sai imediatamente da habituação, né? E daí começa o problema de brigar contra um negócio que era absolutamente natural para ele por causa só da conotação que ele dava. Ô, Tani, e aqueles casos quando o paciente faz uma cufenometria, dá 5 dBs e o zumbido é nota 10. Você vê, olha como o sistema límbico tá. Karina, e quando dá 1 decibel na cufenometria e a nota é 10? A gente vê isso toda hora no consultório. Toda hora, né? toda hora. Então, é muito interessante. Ainda dentro dessa perspectiva, recentemente eu já sabia, porque inclusive eu acho que foi até a Tani que tinha me contado isso, mas recentemente eu voltei a ler um texto, né, de pacientes na Índia rural. Né? Quando as pessoas iam envelhecendo, elas começavam a ter perda de audição. Então, existiam algumas tribos na Índia rural que as pessoas
né, percebiam o zumbido. Quando elas percebiam o zumbido, elas se tornavam sacerdotes daquela região, né? Elas mudavam de local, né, onde moravam, e essas pessoas, você diz assim, eles vão sofrer com zumbido. Não, o zumbido era encarado como um fenômeno positivo, como se fosse um contato com o divino, com o absoluto, e você diz assim, então ele ia se incomodar. Não, pelo contrário, ele se tornava um ser diferenciado, isso era bom para ele, e ele rapidamente deixava de perceber o zumbido. Então, todo som que o cérebro entende como positivo ou neutro, o cérebro apaga. O Jastreboff fala muito isso, apaga com muita facilidade. Todo som que ele entende como coisa ruim, ele não pode esquecer, porque eu não posso esquecer de uma coisa que me faz mal, né? Então, é muito importante essa atenção, né? Oi, Ítalo, Muito essa bom, história que você lembrou veio do Jonathan Hazel, o otorrino da Inglaterra, sim, que foi convidado para dar uma aula na Índia em 1993. E ele contou num congresso isso, que ele se surpreendeu que na Índia tem tanto zumbido quanto em outros lugares do mundo, mas era a conotação que eles davam de você ter sido escolhido, né, como um representante dos deuses, né? Esse contato com o divino fazia com que o sofrimento fosse menor. Então é exatamente isso, é mais um exemplo do a mente é a bênção e a maldição do ser humano. Fecha aspas, Eric Fromm, né? É exatamente isso, né? Gente, que live é essa? Se vocês estiverem gostando, joga coração, que a gente gosta de afeto também, tá bom? O Maninho fez uma pergunta. O Maninho fez uma pergunta aqui muito boa, que eu achei muito importante. Quem tem zumbido tem que fazer exames anuais de audiometria e quais outros exames seriam aconselháveis para fazer o acompanhamento? Tem que ir uma vez por ano no otorrino? Como é que seria isso? Quer falar, Taninho? Então, fala você, vai, já falei muito. Não, eu acho o seguinte, teoricamente, sim, quando a audiometria é normal, a gente tem que acompanhar, pelo menos nos 2 primeiros anos, a cada 6 meses, uma audiometria, para ver se vai aparecer. Porque o zumbido pode ser o primeiro sintoma, né, de uma lesão auditiva, como você falou. Independente disso, para a gente entender o que está acontecendo com a via auditiva, as audiometrias seriadas também são muito importantes. As audiometrias de altas frequências, as autoemissões, né? A gente só vai fazer naqueles casos onde a audiometria é normal e a gente quer avaliar possibilidade de lesão auditiva que ainda não aparece na audiometria convencional. Agora, não faço de rotina, eu faço uma vez, avalio e eventualmente eu posso fazer adiante, mas eu não preciso fazer a cada 6 meses por 2 anos, como é solicitado ou sugerido pela literatura. Né? Então, eu acho que tem essa questão. Ressonância, por exemplo, precisa fazer sempre? Não. Se você tem uma perda de audição e você faz uma ressonância, a ressonância está normal, pouco provável que daqui a 1 ano apareça uma lesão mais grave ou qualquer coisa nesse sentido. Não faz sentido. Então, a gente vive hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo de como for, a gente também pode ser iatrogênico, a gente pode despertar no paciente o medo e o desconforto, que é tudo que a gente não precisa que ele tenha. Né? A habituação acontece quando a via límbica está em paz. Eu sempre falo para o paciente, eu acho que o que você está me impedindo é paz. Né? E essa paz se passa pela paz psíquica também. Né? Então, eu acho que tem muita dessas coisas. Então, a gente tem que ser, né, muito, né, incisivo às vezes. Obviamente que eu trabalho muito com uma coisa que chama medicina centrada no paciente. Eu olho para a cara do paciente e percebo, diz, nossa, esse paciente, mesmo que às vezes não tenha uma indicação de algum exame, talvez eu precise pedir esse exame para acalmar o coração do paciente. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir o processo de inibição da atenção do
do zumbido. Então, realmente, é uma coisa, gente, não tem fórmula, viu? Quem fez a pergunta, não tem fórmula. Cada ser é absolutamente individual. Tem paciente que vai precisar só de audiometria, tem paciente que, se eu não fizer uma ressonância, o coração dele não vai ficar em paz. E talvez eu precise, mesmo que não tenha a super indicação, talvez eu precise, né, fazer para aquele paciente. Porque só aí, ele, quando olhar para a cara da ressonância, vai dizer: não, eu não tenho tumor, né, doutor? Eu digo: não. Mas eu já sabia. Mas você precisava entender que precisava saber disso também, né? Então, acho que é isso, né? Joia, eu vou só dar uma complementada na questão da audiometria no seguinte: o que muda para mim, né? Então, eu primeiro faço os exames para eu definir com que estratégia que estratégia eu vou sugerir para o paciente. Então, eu não costumo pedir audiometria periódica, muito seguidinha, tá? Então, a minha conduta difere se eu estou tratando ou se o paciente já está num grau de conforto e eu só vou monitorar periodicamente. Então, periodicamente, a audiometria uma vez por ano, né? E a cufenometria uma vez por ano, exame de sangue uma vez por ano. Agora, enquanto eu estou tratando, ó, tá incomodando, vamos fazer esse bloco de tratamento, sei lá, medicação, 2 a 3 meses, aí eu vou pedir para repetir a cufenometria, tá? Então, qual que é o volume do zumbido pré-tratamento e o pós-tratamento, para eu saber como está a parte física, além de como está toda a parte do incômodo que os pacientes sempre falam. E eu peço para repetir o exame de sangue que deu alterado na primeira avaliação. Então, se eu estou, por exemplo, medicando, suplementando, eu vou pedir a cufenometria e a dosagem dos exames de sangue que eu suplementei. Então, isso vai a cada 2 meses, mais ou menos, entendeu? E eu só peço audiometria com intervalo menor do que 1 ano se a pessoa está com uma doença progressiva, por exemplo, otosclerose. Aí eu acompanho a cada 6 meses. Ou se no meio do meu tratamento de zumbido, a pessoa fala assim: nossa, minha audição piorou, vamos já, né? Então, dentro das particularidades aí que o Ítalo está falando, né? Eu acrescentaria a questão da cufenometria, porque eu aprendi a ler esse negócio, gostei, raciocínio junto com ele. Então, esse é o exame e o exame de sangue que eu acabo monitorando. O resto vai só periodicamente mesmo. Eu já faço um pouquinho diferente. Eu não peço tanto a cufenometria, né, Tani? Porque na minha prática clínica, eu termino vendo que isso não muda tanto, né? Agora, tem vários colegas que têm. Isso aí também é absolutamente individual. Depende realmente de cada profissional que está conduzindo, né, esse paciente. E do próprio paciente, porque às vezes é o paciente que quer também esse exame. Doutor, será que eu posso fazer a cufenometria? Né? Então, é muito interessante isso. Eu ouço muito o que o paciente tem a dizer. Né? Essa medicina centrada no paciente, né? A medicina é uma medicina compartilhada. Né? O paciente tem que fazer parte da doença, do tratamento da doença dele. Né? Eu sempre digo assim: olha, a doença não tem que estar só no meu colo, tem que estar no nosso colo. Né? Então, realmente, eu acho que é muito individual. E dentro do individual, desculpa, deixa eu só complementar. Dentro do individual dos pacientes, né, que a gente está comentando tanto, existe a individualidade do médico, né? Do profissional de saúde, né? Porque a Karina aqui é físio. Mas o feeling e o jeitão do profissional de saúde também vai entrar nessa balança de que tratamento ele vai escolher, como ele vai conduzir, que exames que ele vai pedir. Estratégia, etc, né? A estratégia, a individualidade profissional e paciente. É a dupla, né? A dupla que está ali dentro da sala a cada momento. Tem uma pergunta aqui do Luiz para a Beth. Ele fala o seguinte: tive zumbido após uma cirurgia de estapedectomia no ouvido esquerdo. Fiz no ouvido direito há 3 anos e foi tudo normal. Agora, no ouvido esquerdo, tive um ganho de 30 dB de audição. Como isso se explica? Ele deve ter. Como é? Eu não entendi. O que foi? Fala de novo.
Como foi, Tive um Karina? zumbido após uma cirurgia de estapedectomia no ouvido esquerdo. Fiz Tá. também no ouvido direito há 3 anos e foi tudo normal. Agora, no ouvido esquerdo, eu tive um ganho de 30 dBs na minha audição. Como isso explica? Ele deve ter, com a cirurgia, ele deve ter subido a audição para sons graves e médios e ele deve ter degenerado em agudos. Eu aposto que esse zumbido é em agudo. Então, se foi zumbido pós-estapedectomia, em geral, é isso. Dá uma degenerada em agudos, apesar de fechar o gap. Fora que depende, né? O zumbido é aquela coisa que a gente falou, depende absolutamente de toda essa circuitaria daquele lado, né? Às vezes ele tinha uma dor cervical maior daquele lado, ele mexeu naquele ouvido, entrou a via somatosensorial ali que não, naquele determinado momento não estava. Então, realmente, fica muito difícil a gente entender, mas, via de regra, a gente pode ter melhora da audição sem melhora do zumbido. Por quê? Não é a coisa mais comum. O mais comum é melhorar a audição, né? A gente vê isso em 70% a 80% nas cirurgias de estapedor, melhorar a audição e melhorar o zumbido junto. Tanto é que é uma forte indicação de tratamento para os pacientes que têm perda por otosclerose, a cirurgia de estapedor. Mas não necessariamente a gente pode garantir que isso vai acontecer, né, com todos os pacientes, tá? Tá. A Heloísa perguntou assim: meu zumbido melhora quando eu tomo anti-inflamatório. Isso quer dizer alguma coisa? Então, aí é o seguinte, o anti-inflamatório tem uma faca de dois gumes, né? O anti-inflamatório, ele é um ototóxico e ele também pode piorar o zumbido em alguns pacientes, né? A gente sabe, isso é bem relatado, tem uma série de pacientes que pioram. Na prática clínica, a gente evita quando se tem algum grau de perda de audição pela ototoxicidade que o anti-inflamatório pode causar. Mas o anti-inflamatório, ele diminui o processo inflamatório, como o próprio nome está dizendo. Então, se você tem uma contratura muscular, uma dor, uma coisa assim, melhorando a dor, você também consegue melhorar o zumbido naquele lado que você tinha aquela dor. Então, a gente sabe que alguns fatores que modulam, como a dor, a perda de audição, a hipersensibilidade auditiva, o distúrbio do sono, são fatores que, se a gente trabalha sobre eles, a gente tem no cômputo final uma melhora do zumbido, né? Então, só que a gente tem que ter cuidado. Coisa, desculpa, quando geralmente eu ouço alguém falando eu tomo anti-inflamatório, meu zumbido melhora, muitas vezes o anti-inflamatório é para dor de cabeça, né? E daí fica a questão se é o anti-inflamatório ou se é o sumiço da dor de cabeça, que se fosse com acupuntura, com agulhamento a seco, com fisioterapia, ia melhorar também, né? Sim. Então, quando a questão é com dor de cabeça ou com o anti-inflamatório para essa vizinhança, eu sempre fico na dúvida se foi o remédio mesmo. Sim, lembrando dessa semelhança, né, entre dor e zumbido, né? As regiões do cérebro que são ativadas, no caso da dor fantasma, que é a dor do amputado, com a dor fantasma, com o som fantasma, que é o zumbido, ele ativa regiões do cérebro que são idênticas, né? Então, a gente vê em vários estudos mostrando, a Tani falou aí da cefaleia, da dor de cabeça, né? Por exemplo, pessoas que têm zumbido têm uma chance muito maior de ter queixas de dores de cabeça do que a população geral. Então, você vê como se conversa o tempo inteiro. Tem uma pergunta aqui do Bruno, onde ele faz a pergunta sobre o que é que vocês acham sobre as terapias bimodais, né? Com som e estímulo transcutâneo, como o Lenire, por exemplo, que ainda não tem no Brasil. A gente sabe que tem lá na Europa, né? Nem nos Estados Unidos eu acho que tem. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse estímulo aí. Por teoria, eu acho bárbaro a associação de vias. Mas é isso, não tem aqui no Brasil, eu tenho zero de experiência, né? Então aí às vezes já fica mais limitada a nossa resposta.
Eu acho que assim, as terapias bimodais, elas estão surgindo, né? Pensa que eu falei que existem várias circuitarias. Quando você atua sobre duas ou mais circuitarias diferentes, a chance, eventualmente, pelo menos teoricamente, é que tenha um alívio. Então, tem várias, por exemplo, a Susan Shaw, ela usa o Uhum. Tenses, né, Karina? Sim. O Tenses É. com estímulo sonoro. Tem o Neuromod, que é o estímulo lingual, que é o Igual. Pons, o Neuromod, o estímulo lingual e o estímulo sonoro. Tem o Sereneide, que é estímulo vagal e estímulo Uhum. sonoro. E por aí vai, mas é isso que a gente ainda está descobrindo isso, né? A gente vai aprendendo, né? Isso é uma coisa muito nova, né? É coisa de 4, 5 anos para cá, né? Uhum. A gente não E tem ainda, né, no Brasil tanta coisa em relação a isso. Aliás, no mundo inteiro ainda está começando esses estudos, né? então demora, né, para ter experiência, coletar dado e para ter consenso, né? O santo do consenso na literatura, né, para indicar. Então, são anos de Uhum. experiência de Sim. tempo para a gente conseguir essas respostas, né? Tem uma fono que ela perguntou o seguinte: em caso de perda auditiva profunda unilateral, qual a experiência de vocês com terapia contralateral? Prótese cross, será que ela está falando? Acho que sim, né? Então, Caso de perda auditiva profunda unilateral, qual a experiência de vocês com terapia contralateral? Não eu sei se terapia tenho sonora. alguma experiência. Se ela estiver falando de prótese cross, né, que você coloca um aparelho que não consegue amplificar aquela perda profunda, mas está captando os sons que vêm desse lado e passa, né, Vai por pro outro. Bluetooth para o outro lado. Então, eu tenho alguma experiência com isso. Para a questão de zumbido, tem caso bom e caso ruim, mas eu acho que se o paciente é muito incomodado com o zumbido e a prótese cross não melhora, medicação que a gente tenta, né? Eu gosto da linha de anticonvulsivante para esse caso específico, não melhora também, é uma indicação de implante coclear, né? Hoje, para surdez profunda unilateral com Uhum. zumbido incapacitante. Essa é a grande vedete do momento, né, para a surdez unilateral. E o mais interessante é que se você pega um paciente com a surdez unilateral e implanta, e a indicação for, né, a surdez, os pacientes geralmente não têm uma boa adaptação, uma boa adesão ao implante. Mas se a indicação for o zumbido, provavelmente a gente tem uma adesão maior. Os estudos têm mostrado isso e é extremamente interessante, né, mostrar isso. E é muito interessante porque o próprio implante, você consegue, às vezes, melhorar até o zumbido contralateral, né, mostrando que realmente toda essa circuitaria central está associada, né? Então, É é a bem caixa interessante. preta que a gente tem na nossa cabeça, né? Exatamente, exatamente. Olha que pergunta interessante. O zumbido de origem muscular pode levar a pessoa a ter uma perda de audição? Ah, olha, teoricamente não, né? Teoricamente não. A via auditiva, as células ciliadas, seja ela externa ou interna, elas são bem protegidas, né? Então, assim, agora, existem doenças, por exemplo, como Arnold-Chiari, que você tem contraturas aqui do cerebelo, faz contraturas e podem trazer repercussões musculares e coisa e tal, que associado a isso, eles também têm a perda de audição. Então, eles teriam uma etiologia igual para as duas coisas, tanto para as questões musculares associativas, como para a questão do zumbido. Agora, a contratura muscular por si só, né, eu realmente. Mas, enfim, a gente também não sabe de tudo na vida, né? Mas não é uma coisa Não. que a gente espera, né, ver na prática clínica. A gente não começa pensando a partir daí, né?
cada paciente, a gente vai sentar e vai dizer, nossa, será que tem alguma coisa? Mas na maior parte das vezes, não, tá? Na maior parte das vezes que a gente traz na literatura, não. Né? Mas é como a Tani falou, tem muito a se descobrir ainda. Há 30 anos atrás a gente já não sabia quase nada do zumbido. Passou 30 anos, hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia há 30 anos atrás. Então vai lá que daqui a alguns anos a gente descobre, né, associações. Né? Eu sempre conto que tinha um residente lá no grupo do zumbido, quando a gente tinha, aí uma paciente chegou dizendo assim, porque quando eu como banana, né, o meu zumbido melhora. E aí todo mundo começou a rir. Eu me lembro de ter falado assim, escuta, por que vocês estão rindo? Né? Daqui a pouco pode se descobrir que na banana tem potássio, tem não sei o que, e isso tem uma ação sobre o zumbido. Então, meu pai fala uma coisa que eu gosto muito, assim, a ignorância é atrevida. Né? Então, quanto menos a gente a gente sabe uma coisa, a gente costuma zombar, vamos ouvir. Né? O mais importante é realmente ouvir o paciente e entender se para aquele paciente isso faz algum tipo de sentido. Né? Pois é, Ítalo, a gente já aprendeu tanto em 30 anos e falta tanto, né? Gente do céu, tem tantos mistérios ainda no mundo do zumbido para a gente descobrir que, sei lá, né? Enfim, nunca acaba. Não. Gente, 1h e 5 minutos, passou assim, voando, foi um prazer enorme. Eu queria que vocês deixassem a mensagem de vocês, principalmente para as pessoas que têm zumbido. O que é que vocês gostariam de deixar aí marcado finalizando a terceira semana de divulgação do zumbido somatosensorial? Lembrando, o Tani praticamente está sendo um esquenta para o Novembro Laranja, né? É o que eu ia falar. Do jeito que você agita as coisas nessa semana, a partir da semana que vem, estou eu agitando aqui no Novembro Laranja a campanha nacional de alerta sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. Inclusive, eu amei ver uns corações laranja aí no meio dos corações vermelhos, né? Que eu sei que o povo que me segue sabe que minha cor preferida é o laranja, que tem essa coisa da força, da alegria. E tem muito a ver com o nosso jeito de trabalhar, né? Essa live aqui já mostra, né? Ítalo é laranja, Karina é laranja, eu sou laranja, todo mundo para cima, né? Então, a gente vai conduzir o Novembro Laranja esse ano, né, com essa alegria de sempre, com essa energia nas redes sociais, né? Basicamente aqui no meu Instagram pessoal, o Tanir Sanches, e no meu profissional, que é o @zumbido no ouvido. Então, esse ano a gente tem algumas celebridades aí apoiando a causa e a gente torce que na boca desse povo famoso a coisa corra mais rápido aqui do que na nossa boca, nós que somos réis mortais, né? E fazemos o nosso trabalho de formiguinha, né? Mas, de qualquer jeito, a ideia no Novembro Laranja é sempre botar esperança nas pessoas que sofrem, motivar mais profissionais de todas as profissões aí a trabalharem com zumbido, porque zumbido é terra de todo mundo. Todo mundo que tem boa intenção e conhecimento vai achar o seu espacinho dentro do mundo do zumbido. É isso que eu queria falar. Para terminar, na verdade, eu queria agradecer, né, e dizer que assim, esse trio aqui, né, é um trio que realmente ama trabalhar com zumbido, né? E dizer que a gente está disponível, né, para discutir com os colegas médicos, enfim. E quanto mais gente aprender, né, sobre zumbido, mais fácil vai ser conduzir os pacientes. Tem uma colega que perguntou, uma paciente que perguntou, disse assim, mas dá para fazer isso no convênio? Dá para fazer isso? Olha, a partir do momento que mais gente conhece sobre isso, dá sim, hoje em dia, né? Quando começou lá atrás, né, o grupo do zumbido, que a Tani, né, iniciou lá no HC, hoje em dia já tem no HC, tem grupo de zumbido do Hector na Paulista, tem na Santa Casa a Mônica que trabalha com isso, enfim, né? Isso vai aumentar. E o mais importante, né, é que a gente possa, principalmente profissionais da saúde, que eu sei que tem vários aqui, eu vi, né, que a gente possa estar
disponível, ouvintes para a dor desse nosso paciente com zumbido, né? Com o humanismo, com a empatia, com tudo que a gente realmente, né, que o paciente precisa. Então, eu acho que é um caminho, não é fácil, cansa às vezes, dá vontade de, às vezes assim, ai, será que eu vou desistir? Aí vem o entusiasmo, vem o sorriso daquele paciente que volta, né? Tem aquela gratidão que os pacientes, doutor, o senhor não sabe. Tem uma paciente que o ano passado, o filho ia fazer, há 2 anos, ia fazer vestibular, e ele estava super mal com zumbido, né? Ele passou no consultório, eu dei um super aconselhamento, não sei o quê. Depois ela diz assim, doutor, eu queria passar para o senhor que com a sua ajuda ele conseguiu passar no vestibular. E não sei, isso é tão estimulante, né, para o nosso trabalho, é isso que nos motiva, né? Realmente isso é fora de sério. Né? Então, muito obrigado pela live. Obrigada, Tani, que é essa, né, heroína do zumbido também. Karina nem se fala. Né? Então, muito boa noite. E é isso. Eu sinto justamente esse amor pela essa área do zumbido, né? Porque quando o paciente fala da melhora ou da remissão, o olho enche de lágrima, eu fico com um nó na garganta, eu falo, eu sou apaixonada mesmo e eu estou envolvida com cada paciente. Então, se eu ficasse com o olho seco, eu ia pensar assim, tem alguma coisa errada. Então, cada vez que eu ouço algum caso de melhora, realmente eu fico muito, muito emocionada, porque eu vejo como eles chegam sofridos e como depois do tratamento, do empenho deles e da nossa orientação, como esses pacientes melhoram. Só a última coisa que eu vou pedir, porque como estamos nessa semana de divulgação do zumbido somatosensorial, só queria que vocês falassem rapidinho, assim, como era uma época sem a atuação do fisioterapeuta, que, né, que depois veio ficar mais conhecido e vocês começaram a passar a indicar pra gente. Como era o trabalho antes do físio e agora com o físio? Ah, não tem dúvida que melhorou muito. Lá no nosso tempo, nos primórdios, né? Ter você e ter a Leila Zanotti ali, eu acho que, nossa, foi um divisor de águas, com certeza, né? Acho que vocês duas sempre tiveram, assim, um olhar muito bom para o paciente, sempre tiveram essa mente da individualidade, né? E sempre quiseram crescer, quiseram saber mais. Eu acho que foi um super divisor de águas, né? Fora, né, esse carisma que vocês têm. Então, acho que para a gente foi muito bom de aprender com vocês a olhar as dores, as assimetrias, né? E melhorar os nossos diagnósticos. E acho que para vocês também foi bom de conseguir fazer parceria, porque parceria é tudo nessa vida, né? Então, acho que esse trabalho conjunto, acho que, né, não tem como a gente voltar atrás e falar, nossa, eu era feliz e não sabia. Não, é agora que eu sou feliz e sei sim. Aquilo que eu sempre falo. Sozinho, né, Tani? Não. É aquilo que eu sempre falo. Se eu vivi sem a fisioterapia para tratar o zumbido, eu já esqueci. Né? Eu já esqueci, né? Então eu não me lembro daquela época, né? Mas eu participei, eu estava lá naquela época, né, Tani? Que a gente, né? No começo de tudo não tinha, né? Eu me lembro quando a Karina chegou lá no ambulatório, né? Ela chamou a Tani, vou conversar. Eu digo, nossa, fisioterapeuta para o zumbido, e foi aí que tudo foi crescendo, né? E hoje em dia a gente tem a físio, tem a psicóloga, tem um psiquiatra, é muita gente boa junto, gente. Como é que a gente não pode, né, melhorar os pacientes? Vamos melhorar, sim, vamos continuar tentando. Vamos morrer tentando. Muito bom. Gente, ó, eu quero garantir que todo ano a gente vai fazer esse trio, pelo amor de Deus. Eu quero já deixar garantido. Na minha semana de divulgação, vamos já deixar aqui essa live registrada, né, gente? Eu vi que o pessoal se elogiou muito. Por favor, deixe gravada para deixar para a eternidade. Enfim, vamos tentar deixar gravada aí. O Instagram vai ajudar. Beijo grande. Beijo. No coração Tani, de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Tani, gente. Karina, Obrigado. Beijo. Obrigado vocês aí que ficaram até seguidores. agora. Obrigada aí pelo Itani. Beijos. Até a próxima. Beijo. Tchau. Foi lindo. Foi. Tchau.
Como é que sai aqui?